Você sabia que o cinema de terror a partir dos anos 2000 foi virado do avesso quando filmes orientais desse gênero começaram a surgir? Descobrindo que o medo pelo sobrenatural causava e ainda causa um efeito bizarro e assustador no espectador? Você sabia que o gênero terror nos mangás é um dos gêneros mais procurados não somente pela violência explícita, mas também pelo horror psicológico próprio dos roteiros mirabolantes de gênios desse segmento como Junji Ito e Eiji Otsuka, mas que no Brasil, infelizmente, não é muito publicado? Você sabia que mesmo os mangás de terror ditos para adolescentes, os chamados shoujo, ou para o público masculino, dos 18 aos 40 anos, o chamado seinen, não se foge à regra à violência explícita? Vire o mangá Another e a clássica cena da estudante sendo perfurada por uma sombrinha. Ou mesmo o The Drifting Classroom, que já nos anos 70 mostrava a protagonista precisando ser operada sem anestesia por uma criança. Você sabia que, apesar de falarmos em mangás, quadrinhos de terror bizarros e de extremo horror está associado a outros povos orientais também? Há quadrinhos chineses, os chamados manhua, que também produziram ótimas e assustadoras histórias, vide Collapse of the World as We Know It, de Dashu Yang. Essa, Castilho, eu preciso ler, vocês já vão conhecer. Está começando... Conexão HQ. Mais um Conexão HQ Castilho. É isso aí, Oliveira. Vocês lembram, nossos caros ossemistas, e você, Castilho, lembra que nós fizemos uma promoção em episódios passados ou na temporada passada? É verdade. A nossa promoção era assim. Você poderia ganhar um box, com todos os produtos da UCM Comics, mais a quarta temporada, toda gravada num DVD. É verdade. Não é? Com certeza. E veja só, para ganhar, você tinha que nos sugerir um tema para um Conexão HQ. E olhe quem ganhou com esse tema que nós estamos apresentando hoje. Alex Amorim, o nosso abraço e nossos parabéns, Alex Amorim. Como você fará para ganhar esse box? Você fará o seguinte, você entrará na nossa fanpage lá no Facebook e inbox nos mandará todos os dados seus para que o box chegue até o seu endereço bonitinho, tranquilinho, sem qualquer tipo de problemas. É isso aí. E faça você também como o Alex. Não é? Escreva pra gente, verdade. Mande seu like e se inscreva no nosso canal e concorra aí às nossas promoções e dê as suas sugestões, que é o que a gente precisa. Pois é. E vamos lá, porque o programa de hoje é dedicado ao Alex Amorim, que sugeriu esse mangá de terror. E vamos lá, que tem muita coisa legal no programa de hoje. Bom, hoje, mangás de terror. A partir do ano 2000, com o sucesso de filmes de terror orientais, como O Chamado, O Grito, Água Negra e Espíritos, todos filmaços. E olha só, lembrando que muitos deles foram refilmados por Hollywood, mas assistam o original e tirem as suas próprias conclusões. Amantes do gênero de terror começaram a conhecer uma outra faceta dos orientais, que é o terror sobrenatural de cunho psicológico. Não que isso já não tenha sido feito nos filmes de terror americano, mas tudo tornou-se mais sombrio e bizarro com essa safra vinda do Oriente. Mas como estamos estreitando o nosso tema para falar apenas de mangás, saiba que o gênero terror feito pelos japoneses remontam a muitas décadas atrás. Mangás de terror psicológico, com figuras sobrenaturais bizarras, já possuem clássicos oriundos do começo dos anos 70, só para você saber.
Aproveitando esse gancho, Castilho, quero colocar o clássico mangá de terror The Drifting Classroom, de Kazuo Umezu, que simplesmente introduziu o tema no Oriente até ser exportado a partir de 1972 para a América, fazendo enorme sucesso. Com desenhos meio datados, mas com uma narrativa exemplar para a época, The Drifting Classroom nos conta a história de uma escola de ensino médio que é transportada inteirinha para um mundo paralelo desconhecido. Após os professores acabarem se matando entre si, os adolescentes precisam encarar seus piores pesadelos para sobreviver. Uma pressão psicológica que fará qualquer leitor enlouquecer. Ainda não sabemos por que mangás de terror não fazem tanto sucesso por aqui. Será que é porque não são lançados, Oliveira? Possivelmente. Poucas editoras ousaram lançar títulos japoneses famosos, por isso acabamos por não conhecer obras que fariam o nosso estômago dar um verdadeiro nó. A Conrad lançou alguma coisa, assim como a Dark Side Books está enveredando por este gênero, mas muito do bom quadrinho japonês de terror ainda está para ser publicado. Por isso, Oliveira, vamos deixar de mimimi e medinho tosco e vamos dar uma lista do que os nossos usemistas precisam ler de qualquer maneira. Então, ok, Castilho, então eu vou começar. Uzumaki, a Espiral do Horror. É um clássico. Bom, só para ter uma ideia, é o mangá de Junji Ito, que no Japão o cara é conhecido como Senhor Medo. Este mangá é tão louco porque a metáfora do mal aqui não é um espírito, um monstro maligno ou um demônio, mas um padrão geométrico, o espiral em questão, que simplesmente toma conta da mente das pessoas da cidade costeira de Kurozu-sho. Assim, a partir deste efeito criado pelo padrão geométrico do espiral, as pessoas começam a ter comportamentos bizarros que as fazem, em certo momento, modificar seu cotidiano, sua mente e até seu aspecto corporal na forma de uma espiral. Tudo começa quando a protagonista, Kirie Goshima, flagra o pai de seu namorado hipnotizado por uma casca de caracol. Aí, meu amigo, a bizarrice começa e toma conta do mangá. Está bem, se é para falar então do Senhor Medo, Junji Ito, vou mais a fundo para falar deste que foi considerado um dos mangás mais assustadores dessa nova safra, o Enigma da Falha de Amigara. Imagine que após um terrível terremoto ocorrido no Japão, buracos no formato de pessoas aparecem encravados numa montanha e cada um desses buracos possui um encaixe exato para cada um de seus habitantes. E o que é pior, esses buracos parecem puxar seus modelos para que esses se encaixem. Uma montanha sobrenatural? Encaixes humanos vindos do inferno? Trabalhos de alienígenas? Este mangá saiu num one-shot no segundo volume do mangá Gyo. Tem apenas 32 páginas, mas criou um furor que só lendo pra crer. Mas para não falar somente de Junji Ito, o mestre supremo do mangá de horror, o Senhor Medo, quero colocar aqui um clássico de Hideo Yamamoto, Homúnculos. Vocês já ouviram falar de trepanação? Pois é, na Idade Média, a trepanação era um método usado por médicos para abrir o crânio de pacientes ditos loucos, esperando que os demônios deixassem a mente da pessoa através daquele buraco em que se deixava parte do cérebro exposto. Por incrível que pareça, o culto da trepanação hoje em dia ainda faz com que as pessoas abram seus crânios cirurgicamente para liberar energias negativas e captar as positivas com maior urgência. Loucura, né? Pois é. O mangá de Hideo Yamamoto nos conta isso. Um rapaz desempregado recebe uma proposta irrecusável de passar por uma trepanação surreal numa estranha clínica. Após abrirem seu crânio, esse rapaz começa a ver um lado obscuro nas pessoas e também do mundo ao seu redor. Pense até onde pode chegar o surrealismo bizarro numa única HQ. Vejam essas imagens. Brincar com a morte ou fazer dela um tema para terríveis pesadelos
Sempre esteve nas páginas de qualquer HQ de terror. Agora, mexer com algo tão polêmico quanto o suicídio é colocar a mão no vespeiro. Ainda mais quando o mangaka Furuya Uzamaru nos conta a história de 54 estudantes adolescentes que se jogam voluntariamente nos trilhos do metrô e dessas apenas uma sobrevive. Intrigada, ela resolve investigar o porquê desse suicídio coletivo e acaba descobrindo que o lado de lá é bem diferente do que todos nós pensamos. É basicamente um poço de desespero e bizarrices. Este mangá chamado Clube do Suicídio já foi publicado pela New Pop Editora. Há um filme bizarro chamado Raw, de 2016, escrito e dirigido pela jovem francesa Julia Ducournau, que nos conta a história de uma caloura do curso de veterinária que, após comer carne animal crua num estúpido trote, passa a ter uma vontade incontrolável de comer carne. Esse filme, muito bom por sinal, tem uma certa semelhança com o mangá Fasting, dos mangakas Kazuo Umezu e Isashi Eguchi, onde uma adolescente obesa adquire uma obsessão por carne humana e, à medida que ela vai se alimentando, vai perdendo peso, chamando a atenção do rapaz que tanto admira. Kazuo Umezu ganhou o Shogakukan de mangá, um dos mais requisitados prêmios que premia mangakas desde os anos 50. Assim como nos Estados Unidos se propagou o termo gore para filmes de extrema violência e repugnância, no Japão existe um termo guro para expressar a mesma temática, termo que vem do gurotsuko ou grotesco. Este é o gênero que se enquadra Panorama do Inferno, de Hideshi Hino. Uma loucura sadomasoquista, ao contar a história de um pintor doidão que quer pintar o inferno real e para isso passa a pintá-lo com o próprio sangue. Aos poucos, com este auto-sacrifício, fatos perturbadores começam a acontecer em seu antes monótono cotidiano. E por incrível que pareça, muitas partes desse bizarro mangá, diz a lenda, é uma autobiografia. Como assim? Um dos talentos próprios dos artistas japoneses, seja em filmes ou quadrinhos, é produzir criaturas bizarras que vão povoar nossos pesadelos para o resto de nossas vidas. Aquele garoto monstruoso de O Grito, ou mesmo a Samara do Chamado, é a prova disto. Nos mangás, isso também acontece. Prova disto é o título em 3 edições do Koujusho Radio, de Nakayama Masaaki. Caralho! São várias histórias de horror com fantasmas bizarros e criaturas monstruosas que se ligam entre si ao se manifestarem através do cabelo humano. Isso mesmo! Bom, assistindo a filmes japoneses, vocês já devem saber a ligação do cabelo humano com o sobrenatural, pois segundo as lendas orientais, quando morremos, o cabelo é uma das partes do corpo que continua a crescer, como se fosse um organismo vivo à parte. Isso está bem destacado nesse estranho mangá de Nakayama Masaaki. Durma se tiver coragem depois. Atenção, senhores. A Conexão HQ vai terminar em 3 minutos. Bom, eu preciso falar deste, Oliveira. Dragon Head, de Mochizuki Minetaro. Esse mangá está recheado de simbologia que remontam passagens mitológicas e sobrenaturais. Quem assistiu ao vídeo aqui no YouTube sobre o evento de inauguração do túnel mais longo do mundo, que parte da Suíça, caminhando pelos subterrâneos dos Alpes, conhecerá a simbologia de algo perfurando o subterrâneo dentro das elegias pagãs. Este mangá parte justamente dessa premissa sobrenatural ao contar a história de um trem cheio de estudantes que descarrilha dentro de um túnel após um terremoto. Deixando a condução, além de muitos de seus colegas mortos e soterrados, estes estudantes partem em busca de uma saída. Mas será que realmente estão subindo para o lado certo? Será que o mundo que buscam ainda é o mesmo que quando deixaram para trás? Só essas perguntas já me arrepiam.
você acha que já leu e assistiu tudo sobre epidemias e que esse tema já se esgotou? Sim! Então você não leu Emerging de Hokazono Masaya? Só para começar com uma leve premissa, um empresário doente caminha por uma rua movimentada de Tóquio. Ele não está passando muito bem, está tossindo, cambaleante e tenta se segurar nas pessoas, quando de repente, num cruzamento, ele simplesmente explode. Sangue e vísceras voam para todos os lados e contaminam uma porrada de japoneses de uma só vez. Nem a maior agência sanitária do país poderá conter a proliferação de um terrível e bizarro contágio. E olhe, prepare teu estômago. Bom, para fecharmos então essa sequência de mangás de horror assustadores, vale a pena falar que este gênero no Japão tem os seus veteranos, aqueles que iniciaram o gênero. Mangás que de quase 50 anos estão sendo republicados para que conheçamos mestres como Umezu Kazuo e Mizuki Shigeru, ou em suas obras, como A Menina Serpente e A Aranha Escarlate. Conhecer o trabalho da mangaka Inuki Kanako, que ficou conhecida no Japão como a rainha do terror. Onde mais você encontrará um roteiro que conta a história de uma mãe presa num sanatório junto com uma mulher que se alimenta de sapos e que aos poucos vai se tornando um ou algo repugnante qualquer. Isso só poderia estar na mente desses malucos japoneses e os seus mangás de terror. Não é mesmo, André? É isso aí, e durma com isso depois. Tudo bem, já está na hora de irmos embora. E aí, lucenistas, demos um cagaço em vocês? Como? É terror japonês, é mole? Mas a gente espera vocês no próximo programa, porque quanto mais quadrinhos, melhor. Eu sou Marcelo de Oliveira. eu sou Marcelo Castilho. E até lá. Até. What is that? Por hoje é só, amiguinhos. Voltaremos breve.